Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 4 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte: lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: Os Estados Unidos podem sofrer um duro golpe da Rússia e da Europa. Se é bem verdade, e acho que poucos duvidam disso, que um dos objetivos dos Estados Unidos com a guerra na Ucrânia era afastar a Europa da órbita energética da Rússia, se esse era um dos objetivos, me parece que todo o movimento que a Europa faz para romper com esse afastamento e aproximar-se da Rússia energeticamente representa um duro golpe no plano dos Estados Unidos ao tentar afastar a Europa da Rússia em termos energéticos. Por isso, esta primeira matéria que eu trago para a discussão explica, justifica este título que eu coloco em um dos temas do vídeo de hoje. E eu trago a seguinte matéria da Reuters, para abrirmos essa discussão. A Hungria diz que o Turk Stream, que é um gasoduto fruto de uma parceria da Rússia com a Turquia, pode ajudar a fornecer gás à Europa se o trânsito pela Ucrânia terminar. Ou seja, a Europa, falamos da Hungria, a Europa ela cogita alternativas para receber o gás russo, ao invés de buscar alternativas ao gás russo. Isso, por si só, já é um duro golpe no projeto dos Estados Unidos, que queriam afastar a Europa e a Rússia em termos de relações energéticas. E aqui vemos o que também é importante: 2 países da OTAN, a Hungria e a Turquia, gerando mais problemas com os Estados Unidos. Sabemos que Hungria e Turquia são 2 membros bastante problemáticos aí da OTAN, que várias vezes geram problemas com os Estados Unidos e com os britânicos, com a cúpula da OTAN. Por quê? Porque dentre as suas ações estão, e várias delas incomodam os Estados Unidos, está manter as relações comerciais com a Rússia. Tanto a Hungria manteve quanto a Turquia também o fez. Então vemos aqui uma tendência, né? Trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. Um dos motivos da guerra na Ucrânia foi bloquear, conforme eu disse, a entrada do gás russo na Europa, e era um projeto dos Estados Unidos. De forma que a Europa, entrando nesse jogo, e muitos países entraram, abria a mão do gás barato da Rússia em troca do gás mais caro dos Estados Unidos, e isso, em parte, explica a crise que a Europa vive, conforme a gente tem discutido isso aqui bastante aqui no canal. Então, uma parte da crise que a Europa vive, e hoje eu vou trazer mais algumas matérias falando sobre essa crise que a Europa vive, se dá porque ela arremessou pela janela a energia barata que torna a sua indústria muito competitiva, dentre outros motivos, claro. Não é só por isso que a indústria europeia é competitiva. Um país que paga caro por isso é a Alemanha. Diga-se de passagem, quando a gente observa o que foi feito no Nord Stream, nas linhas do Nord Stream 1 e 2, que são fruto de uma parceria entre Alemanha e Rússia para levar gás russo até a Alemanha, quando a gente vê a sabotagem do Nord Stream também como uma parte do projeto dos Estados Unidos para evitar que a Rússia continuasse transacionando energia barata com a Europa, isso faz parte de um mesmo pacote, que engloba a guerra na Ucrânia. Segundo ponto, letras azuis. O tema explica a agressividade da Ursula von der Leyen contra o Viktor Orbán. Ontem mesmo eu discuti com vocês aqui uma troca de farpas entre a Ursula von der Leyen, que é uma liderança da União Europeia, uma figura da mais alta confiança de setores britânicos e estadunidenses. Não à toa, muitas fontes apontam que uma das favoritas, se não fosse a favorita do Biden, para ocupar a vaga de secretária-geral da OTAN, era a Ursula von der Leyen, por ela ser uma figura de uma fidelidade enorme com os Estados Unidos. E ela entra em atrito com o Viktor Orbán, por quê? Por causa do comportamento da Hungria,
que é um comportamento que bate de frente com o projeto dos Estados Unidos e do Reino Unido, das oligarquias financeiras desses países, para sabotar a Europa e submeter a Europa a um ambiente de maior crise, sobre a qual esses setores vão capitalizar, e estão capitalizando. Só que existem algumas pedras no sapato, como é o caso da Hungria, por exemplo. E isso gera um atrito. Quando a Ursula von der Leyen bate de frente com Viktor Orbán, o que está colocado ali é muito mais do que uma mera discussão de divergências políticas. Existe algo muito profundo, que é o Viktor Orbán questionando a validade da agenda da OTAN para a Europa, enquanto a Ursula von der Leyen é uma defensora dessa agenda. Então esse atrito entre ambos aí, ele revela algo muito mais profundo, que hoje é a pauta central do projeto da agenda da OTAN. E muito embora a Hungria seja um membro da OTAN, ela se vê prejudicada por essa agenda, que é, a partir do prolongamento indefinido da guerra, prolongar uma crise sobre a qual os setores capitalizam e outros setores perdem. Setores da Europa continental perdem e setores transnacionais ganham. É aí que está o grande centro dessa discussão. Aí eu fiz um esboço muito tosco, fiz uma linha ali, demonstrando como o gás chega da Rússia até a Europa pelo Turk Stream, tá? Só para dar uma ideia vaga, por favor, não é exatamente assim, mas eu fiz só uma linha aí conectando, para vocês terem uma ideia. E não acaba na Hungria, né? Então a Hungria diz que o Turk Stream ele pode suprir alternativamente, claro, não vai suprir toda a demanda, até porque seria necessário uma série de transformações para suprir toda a demanda que antes estava colocada e que agora foi sabotada. E lógico, quando a gente observa que Ucrânia e Polônia, ali no mapa, a Ucrânia está pintada e a Polônia está vizinha da Ucrânia ali, né? Lembrando que a Ucrânia já não tem mais esse tamanho aí também. Ucrânia e Polônia são pontos de passagem de gás. Quando a Rússia desenvolve o Nord Stream em parceria com a Alemanha, o Nord Stream 1 e 2, o que está colocado ali é a Rússia buscando a Alemanha como uma parceira maior e contornando a passagem de gás por dois países que têm setores políticos, muitos deles contrários e com sentimento anti-Rússia. De forma que gasodutos passando por Ucrânia e Polônia representam uma sensação de insegurança para essas transações. Por isso, buscaram contornar. Não à toa, quando explodiu as linhas do gasoduto Nord Stream 1 e 2, que passa lá pelo Mar Báltico, houve celebração por parte de setores poloneses e ucranianos. Por quê? Porque esse gasoduto contornava a Polônia e a Ucrânia. Agora o que a Hungria diz? Não, a gente pode também ter uma alternativa pelo Turk Stream. Então, tanto o Nord Stream lá por cima, quanto o Turk Stream pelo Mar Negro e o Nord Stream pelo Mar Báltico, representam alternativas ao gás que passa pela Ucrânia e pela Polônia. Diga-se de passagem, a Ucrânia é um país em guerra com a Rússia e celebra esses ataques contra alternativas de gasodutos, e a Polônia, ao longo de toda a guerra, foi um dos mais ferozes países a convocar os outros a apoiarem a Ucrânia contra a Rússia. Tanto é que o Mateusz Morawiecki, que era o primeiro-ministro naquele momento, mas não mudou muito a conduta hostil do governo com a mudança de primeiro-ministro. O Mateusz Morawiecki, num certo momento, ele disse que na Polônia a russofobia é um sentimento mainstream, ou seja, colocou como algo natural e bastante difundido. Então ele fazia um discurso público sobre isso, chamando os países a apoiarem a Ucrânia contra a Rússia, porque também a Polônia está interessada em manter-se como ponto de passagem de gás e contra alternativas a isso, porque isso gera uma importância geográfica para ambos e gera dinheiro para ambos também, né? Letras vermelhas. A Turquia, que flerta com os BRICS, é preciso dizer, pode ter centralidade energética para a Europa. Isso é muito importante. Claro, nunca convém, que a gente tem discutido sempre aqui, né, total confiança na Turquia, nesse movimento da Turquia em direção aos BRICS, porque a Turquia, o governo turco é um governo muito ensaboado, né? Ele faz parte da OTAN, isso é um primeiro ponto que precisa ser observado. A Turquia é membro da OTAN.
E ela utiliza muito esses movimentos para barganhar. É muito possível, não estou descartando essa possibilidade, embora eu acho que a Turquia sim tenha a ganhar com os BRICS, e os BRICS podem ganhar com a Turquia também, é um país importante. Agora, a Turquia pode fazer esse movimento para conseguir barganhar com a OTAN, por exemplo, barganhar uma entrada na União Europeia, que é o que a Turquia busca, mas a Turquia tem essa condição de país de transição, né? Transição ali da Europa para o Oriente Médio, tem toda essa característica aí. E muitos países na Europa têm várias restrições contra a entrada da Turquia na União Europeia, e ela está sempre sendo jogada para depois, né? São promessas que são feitas e a maior parte nunca são atendidas no que tange a expectativa da Turquia de entrada na União Europeia. Então pode ser que a Turquia esteja barganhando, usando essa entrada nos BRICS, mas ela também tem muito a ganhar, então a gente tem que observar o desenvolvimento desse processo. Letras azuis, o ataque ao Nord Stream, gasoduto que passa pelo Mar Báltico, faz parte do mesmo projeto dos Estados Unidos, que é a questão energética. Tem outras questões, claro, né? Mas hoje estou falando da questão energética. Crise na Europa. E por falar em crise, o país que sofre com esse projeto é a Alemanha. Matéria do The Wall Street Journal. Todas as mídias do gosto dos senhores algoritmos, né? Reuters, The Wall Street Journal. E a matéria diz o seguinte: o governo alemão reduz previsões econômicas para 2024. A matéria continua. A Alemanha tem lutado para se recuperar do golpe econômico da invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia. Então, por exemplo, esse subtítulo aí, ele subverte o sentido do que está acontecendo. A Alemanha tem uma crise porque ela optou por uma agenda de sanções contra a Rússia. E essa guerra na Ucrânia foi cavada para levar, um dos motivos é levar a Alemanha a romper com a Rússia energeticamente. Esse é um dos objetivos. Aí o que o subtítulo coloca ali? Claro, é uma mídia dos Estados Unidos. A Alemanha tem lutado para se recuperar do golpe econômico da invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia. Mas foi a Alemanha que procurou sancionar a Rússia. Letras vermelhas. Procurou sob pressão, mas ela fez esse movimento. E os Estados Unidos estimularam essa guerra, letras vermelhas. Um dos motivos para a guerra é que ela foi provocada para levar a Alemanha a sancionar a Rússia. E com essas sanções, houve perda de competitividade na Alemanha por causa da redução de aporte da energia barata que chegava. A energia torna-se mais cara, a indústria produzir torna-se mais caro, e a Alemanha perde um dos seus fatores de competitividade, e isso faz parte desse processo que explica a crise na Alemanha. Aí vem o título e culpa a guerra na Ucrânia, a invasão em larga escala. Não. Houve um projeto desenvolvido ali, a Alemanha ficou enredada nesse projeto, optou pelo que era pior para ela, apoiar o prolongamento da guerra e sancionar a Rússia, e ela paga caro por isso. Letras azuis. A Alemanha projetava um crescimento de 0,3, o que já é quase margem de erro, isso aí quase nem é crescimento, só que cairá 0,2%, ou seja, haveria um crescimento de 0,3, mas haverá uma queda de 0,2. Então, o cenário que já era ruim, quase de não crescimento, representa um cenário de queda da economia. Então, os números são cada vez piores. Por quê? Os números que eu digo a Alemanha não sai nunca disso. Porque ela continua agindo da mesma forma. Os elementos que constroem essa crise continuam aí colocados. Quando a Hungria fala de manter as relações, o que a Hungria está fazendo? Ela está fugindo disso. Ela quer fugir dessa crise. A Hungria, por exemplo, manteve relações energéticas com a Rússia. Por quê? Porque era melhor para ela. Neste ponto, o governo húngaro foi infinitamente mais corajoso e mais eficaz do que o governo alemão, que optou pelo quê? Optou pela submissão, corte de relações e perdeu aí um fator de competitividade que explica, em parte, a crise que a Alemanha vive. E aí, no meio desse cenário de crise, a Alemanha tem que ainda dedicar mais dinheiro para o setor de defesa para fortalecer um projeto da OTAN, que piora ainda mais a sua condição. Aí é brincadeira, né? Porque a Alemanha ajuda a prolongar uma guerra que lhe gera crise, gastando
em um momento em que não tem por causa da crise gerada pela guerra. Só piora, né? Já que estamos falando de Ucrânia, Rússia e a guerra, matéria da Reuters de novo, né? A Ucrânia prevê a cúpula de paz até o final do ano e essa cúpula incluiria a Rússia, diz um enviado à Turquia. Então é um representante do governo Zelensky. O próprio Zelensky falou sobre a possibilidade da guerra terminar até o final do ano, mas é preciso observar com muito cuidado. Vários de vocês, inclusive, comentaram isso quando eu botei essa notícia para vocês aí na aba comunidade aqui no YouTube e lá no canal do Telegram. O link do canal do Telegram está na descrição do vídeo aqui embaixo. Por quê? Porque embora alguns setores possam querer o final desta guerra, muitos não querem. E se a guerra acabar do jeitinho que está, é evidente que a Rússia venceu. Então a saída da Ucrânia da guerra e a saída da OTAN também, porque dá suporte à Ucrânia, terá de ser feita de uma maneira que não pareça uma derrota, porque isso será uma perda de credibilidade, isso derruba a capacidade de coesão da OTAN. E lembrando que a Ucrânia não é membro da OTAN, é só uma bucha de canhão da OTAN mesmo. E a questão é como isso vai acabar. Isso tem gerado aí uma série de debates importantes. Como é que esta guerra vai acabar? Letras vermelhas. Existe forte pressão de lideranças europeias para que a guerra acabe, já que a crise está devastando o continente. Existe uma crise que ela é oriunda, ela é desdobramento dessa guerra, e essa crise está gerando uma série de problemas políticos, sociais na Europa, está gerando uma destruição do capital político de vários governos, capital político eleitoral, e isso está gerando uma grande preocupação. Então tem muitas forças na Europa dizendo, olha, ou a gente acaba com isso ou fica ingovernável. Mesmo para esses capachos políticos do projeto britânico-estadunidense na Europa continuarem governando, eles precisam ter apelo político. E para ter apelo político, a crise tem que dar uma arrefecida. Tanto é que a gente vê vários governos que seguem essa cartilha da OTAN sendo questionados nas eleições. Letras azuis. E isso é um dado colocado aí por esse enviado da Ucrânia, né? Que países neutros tendem a mediar um diálogo entre Ucrânia e Rússia. Ou seja, a Ucrânia vai colocar as suas reivindicações na mesa, a Rússia vai colocar as suas reivindicações na mesa, e países neutros vão ficar fazendo esse meio de campo até chegarem a uma conclusão sobre um acordo de paz. Isso é o ideal, isso é o que está sendo colocado aí como possibilidade. Claro, membros da OTAN não vão participar desse meio de campo porque eles são parte na guerra. Extraoficialmente eles são parte. Eles são parte direta da guerra, inclusive. Agora, oficialmente eles são parte indireta, já que armaram a Ucrânia para que ela prolongasse essa guerra. Então já falamos aí da participação da China, do Brasil, da Índia, dos países dos BRICS, né, como bons intermediários no meio disso tudo. Mas, já falei aqui também, o meio de campo feito pela China não é algo que a OTAN, que os Estados Unidos vão querer, porque ela apareceria ali com a projeção diplomática, mais uma vez como o adulto na sala que propõe a estabilidade, isso seria um ganho de imagem para a China. Então tem muita coisa que tem que ser desenhada aí, né, que tem que ser estruturada. Primeiro é como será esse acordo. Porque a Rússia, claro, vai manter os territórios, que optaram fazer parte da Rússia, não vai querer a Ucrânia na OTAN, nem armas da OTAN ali apontadas para ela na vizinhança. Só que a OTAN precisa salvar alguma imagem. E de preferência que a China não faça o meio de campo. Só que a China tem envergadura para fazer isso. É difícil, né? É um desenho bem complicado. Aí mais um desdobramento do possível final de guerra muito problemático. Trago a seguinte matéria do portal Político. A Ucrânia apela por ajuda da União Europeia, temendo ataques a usinas nucleares russas. Ou ataques russos a usinas nucleares, né? A matéria continua. O ministro da Energia de Kiev alertou Bruxelas sobre consequências catastróficas se as usinas atômicas forem danificadas. Então, ataques nucleares russos, ataques russos a usinas nucleares. Tá? Houve
um probleminha na tradução ali. Qual é a questão aqui? Tá? A questão aqui é que sempre que a Ucrânia se vê emparedada, ela fala desse medo de um ataque a usinas nucleares, muito também como forma de chamar a atenção e fazer uma espécie de chantagem nuclear para a Europa, porque ela sabe que um desastre na Ucrânia seria problema para a Europa, então é uma chantagem nuclear mesmo. E para mim o subtexto disso aí, algo que está nas entrelinhas, é que todo mundo sabe que a Ucrânia pode promover um ataque de falsa bandeira, gerar um desastre ali para culpar a Rússia, só que venha de onde vier, isso vai gerar problema para a Europa. Por isso que eu olho sempre com alguma reserva quando aparece esse tipo de matéria dizendo que a Ucrânia está preocupada com o ataque à usina nuclear, porque ela própria pode forjar isso para culpar a Rússia, só que aí o problema vai estar colocado. E quando a gente vê um cenário no qual a OTAN tem poucas saídas, o governo Zelensky está pendurado para cair, e não há nada que possa mudar muito esse panorama, ou seja, a derrota está colocada para a OTAN e para a Ucrânia, eu me preocupo sobre que tipo de coisa pode ser feita para chegar a um fim de guerra numa situação um pouco problemática, minimamente problemática para a Rússia. Porque quando alguém está sem saídas, normalmente o pessoal toma decisões bem desesperadas, né? E aí é que a gente entra no cenário perigoso. Letras vermelhas. Linhas de defesa da Ucrânia colapsam e a OTAN não tem força para reverter esse quadro. Aí sai da guerra, perdeu. Isso aí é um dano na imagem. Antes das eleições nos Estados Unidos, acho pouco provável. Porque isso aí seria a certeza de derrota por Trump na eleição, né? Porque perderam, né? Perderam a guerra, aí o Trump vai pintar e bordar na sua campanha. Sobre o Biden, que é o atual presidente, e sobre a sua vice, que é a candidata, a Kamala Harris. Letras azuis. Os Estados Unidos deixarão a guerra acabar sem gerar um cenário caótico na Europa? Então, um ataque de falsa bandeira, a usina nuclear ucraniana para culpar a Rússia a partir de um desastre, só que isso gerando um desastre para a própria Ucrânia. A Ucrânia teria que ser conivente com um desastre promovido pela própria. Mas como a Ucrânia não decide nada, o governo Zelensky não decide nada, porque ele é uma bucha de canhão, ele é um fantoche dos Estados Unidos, e ele está colocado ali para fazer o papel que ele tem que fazer, a gente não deve duvidar de nada. Mas seria algo bem complicado, né? Letras vermelhas. Setores da OTAN podem promover ataque de falsa bandeira para gerar pânico e pauta anti-Rússia. Uma pauta anti-russa. Por quê? Porque aí, como letras azuis, a OTAN tentou provocar uma resposta nuclear tática da Rússia, mas não teve sucesso. Por quê? Provocou, esperando que a Rússia respondesse com um ataque nuclear tático na Ucrânia para gerar um pânico nuclear, mas a Rússia não entregou isso. Como a Rússia não fez, a gente mesmo forja. Essa seria a ideia. Se a Rússia não vai cair na pegadinha, a gente gera um ataque e faz de conta que ela caiu. E isso geraria um cenário difícil para um final de guerra. E eu acho que isso precisa ficar no horizonte, tá? Eu deixo essa hipótese bem perigosa no horizonte aí. Porque se acabar do jeito que está, seria simples demais, né? Seria simples demais. E já que estamos falando de Rússia, né, eu já pincelei a China algumas vezes, até quando eu falei de intermediar, vamos lá para o entorno da China e vamos falar um pouquinho de como os Estados Unidos estão bagunçando lá. Porque não há lugar no mundo onde eles não baguncem, né? Ou tentem, pelo menos. A matéria diz o seguinte: Filipinas ficam do lado do Vietnã na disputa do mar da China Meridional, esperando que ele retribua o favor, mas ele não vai fazer, dificilmente o Vietnã vai fazer isso. Porque as Filipinas, como eu já coloquei aqui, estão pintadas de laranja no mapa, o país já me parece claramente uma bucha de canhão dos Estados Unidos. E está sendo cada vez mais recrutado para isso, para gerar uma guerra por procuração contra a China. Por causa de uma situação em Taiwan, ou mesmo de qualquer situação no mar da China Meridional, onde existe ali uma disputa, uma questão colocada entre os países ali por disputa de áreas, né? Só que uma coisa são as Filipinas. Como elas são recrutadas a partir das suas demandas para fazer um trabalho de gerar tensão com a China. Outra coisa é o Vietnã. O Vietnã é algo completamente diferente, porque tem bem mais autonomia, embora tenha problemas
políticos e históricos com a China, conhece muito bem os Estados Unidos e tem problemas históricos com os Estados Unidos, e eu acho que seria desnecessário aqui dizer o que os Estados Unidos fizeram contra o Vietnã ao longo da história. Então, assim, o Vietnã tem problemas com a China e tem problemas com os Estados Unidos, só que nutre relações necessárias com ambos e extrai dessas relações, barganhando, o que é bom para si. E lógico, também tem ótimas relações com a Rússia. As forças militares vietnamitas têm uma relação extraordinária com a Rússia. Então o Vietnã se equilibra muito bem em termos internacionais. As Filipinas são cada vez mais uma bucha de canhão dos Estados Unidos, mas o Vietnã não é. Então se as Filipinas acham que vão botar o Vietnã numa roubada contra a China para formar uma equipe bucha de canhão para fazer uma guerra ali, eu acho que é bom o pessoal tirar o cavalinho da chuva, porque não vai rolar. Vamos entrar nessa situação aí. Letras vermelhas. Pescadores vietnamitas foram abordados com violência pela marinha chinesa, pela guarda ali, né? E isso gerou um problema diplomático aí. Não de proporções épicas, mas um problema diplomático de pequena a moderada, não muito grave. Só que o Vietnã, ele trabalhou para resolver isso diplomaticamente, sem grande alarde. Já as Filipinas querem gerar uma questão em torno disso. Letras azuis. As Filipinas tentam incendiar a situação, só que o Vietnã evita fazer barulho porque não vai ganhar nada com isso. O Vietnã não quer ser bucha de canhão dos Estados Unidos numa guerra por procuração contra a China. Ele está muito vacinado contra isso. Tem lá suas diferenças com a China, mas resolve elas como a coisa deve ser resolvida, sem virar peça ou ferramenta de ninguém. A Ucrânia está aí para mostrar como terminam as buchas de canhão, né? Aí esse mapa traz essas questões de sobreposição de demandas no Mar da China Meridional. A China tem as suas demandas, o Vietnã tem as suas demandas, as Filipinas têm as suas demandas, e olhem ali pelo mapa que inclusive as demandas das Filipinas elas se sobrepõem às do Vietnã, ou seja, tem atrito direto ali também. A Malásia tem as suas demandas, né? Então tem muitos países aí que têm demandas em torno do Mar da China Meridional, e lógico, a China tem as suas e tem uma senhora de uma demanda aí, e existe um atrito que está colocado, porque é uma disputa por áreas do Mar da China Meridional. E os Estados Unidos tentam fazer o quê? Eles tentam explorar essas disputas para gerar uma guerra, um ambiente de maior atrito, e as Filipinas, me parece, já entraram de cabeça nesse projeto. Letras vermelhas. Os Estados Unidos usam as Filipinas para ampliar a tensão com a China no Mar do Sul da China, ou seja, sendo constituído como uma bucha de canhão aí, né? Letras azuis. O Vietnã explora o atrito China-Estados Unidos para barganhar com ambos. O Vietnã olha para a situação, tem problemas com a China históricos e tem problemas que, repito, não precisam ser descritos aqui, históricos com os Estados Unidos, mas nutre relações necessárias, importantes e vantajosas quando é possível. E aí mantém esse equilíbrio diplomático importante, e acho quase nada provável que se tire dali alguma coisa, né? Se os Estados Unidos pensam em colocar o Vietnã numa roubada, eu acho que isso vai ser muito difícil de acontecer. Agora a gente vai para o Oriente Médio, porque a OTAN teme tática usada pelo Irã contra Israel, que é uma tática que é bem sucedida. Se a OTAN não entrar na jogada, e ela já está na jogada, porque ela banca essas aventuras de Israel, não fosse a intervenção da OTAN, a estratégia do Irã de armar adversários de Israel, gradativamente ela iria complicando cada vez mais a vida de Israel, como está, mesmo com a ajuda da OTAN, lembrando que Israel não é um membro da OTAN, é um aliado extra-OTAN, mesmo com todo o suporte dado pela OTAN, Israel tem trabalho, ou seja, a estratégia do Irã preocupa Israel, que é essa estratégia de formar uma rede de apoio que desgasta gradualmente o Estado de Israel, e se desgasta Israel, desgasta um posto avançado dos Estados Unidos e da OTAN no Oriente Médio. Lembrando que, oficialmente, Israel não é membro da OTAN. Trago aí a seguinte matéria. Revelado, base militar secreta do Irã envia mísseis balísticos para o exterior.
A matéria continua. Relatório do grupo de oposição sobre a guarnição de Shahid Soltani surge enquanto os aliados de Teherã intensificam os ataques com foguetes. Ou seja, segundo essa matéria, esse ponto seria um ponto de distribuição nesta rede logística que materializa a tática do Irã de alimentar adversários de Israel para que eles possam ter alguma chance contra Israel, que age alimentado pela OTAN. Se a gente não coloca Estados Unidos, os britânicos, a França, esse núcleo duro da OTAN do lado de Israel, a gente não entende o sucesso de Israel nas suas empreitadas criminosas desde que surgiu. Não dá para entender. Por quê? Porque Israel só chegou onde chegou, só faz o que faz historicamente, massacres, invasões, ocupações, anexações, porque a OTAN lhe dá suporte. As armas da OTAN estão ao seu lado, as armas dos Estados Unidos estão ao seu lado, as armas dos britânicos estão ao seu lado. Se a gente tira esse elemento, a gente não entende o funcionamento de Israel. Ora, se Israel pode agir armado, municiado, e em termos de logística, armas, munição, inteligência, dados, tudo, inclusive tropas dos Estados Unidos que atuam ali, britânicas também, e alemãs, se um lado pode, por que o Irã não pode gerar um contrapeso armando e dando subsídios para os adversários que lutam contra Israel e contra toda a maquinaria da OTAN? Por que não pode fazer, né? Letras vermelhas. A matéria destaca armazéns cercados por uma rede de túneis que abrigam os mísseis. Ou seja, todos esses mísseis aí que estariam sendo fornecidos pelo Irã, eles estão muito bem guardados e tem uma rede complexa aí que estaria sendo revelada. Uma delas, né, lógico. Letras azuis. O Irã tem dado suporte a grupos da região que atritam com Israel e a estratégia tem sido bem sucedida, com OTAN e tudo ao lado de Israel. Mesmo com todo o suporte da OTAN, Israel se vê desgastado militarmente, tem uma crise política instalada que o Netanyahu a muito custo contorna, e é um cara habilidoso. Não estou dizendo que ele é um cara justo, nem um cara com quem eu concordo, mas ele tem habilidade política para manter um ambiente favorável para ele. O problema é que hoje a única saída dele é continuar nessa toada da guerra, para a sobrevivência política própria. E aí ele se complica cada vez mais. Ele espera que depois de um cenário de guerra, de turbulência, ele saia maior, ele consiga reverter esse quadro difícil. Mas tem uma crise econômica ali, uma crise militar, uma crise social. Por isso ele busca uma guerra regional, a OTAN entra diretamente ao lado dele e aí ele tenta reverter esse quadro difícil. Essa aí eu já falei das letras azuis, continuamos. Letras vermelhas. O Irã está buscando construir um pacto de defesa mútua, já falei sobre isso com vocês aqui, com grupos e países contra Estados Unidos e Israel, e a OTAN no geral. Então, assim como a OTAN está ali, mas faz de conta que não está, o Irã, não, eu também estou aqui, mas faz de conta que eu não estou também. Porque se um lado pode criar uma rede, por que eu não posso? E o Irã está propondo agora publicamente isso. Uma rede de apoio mútuo, se atacar um, ataca todo mundo entra junto nessa história. Letras azuis. A matéria fala do envio de mísseis para a Rússia e Iêmen, ou seja, implica a Rússia nisso também. E quando falam do Iêmen, que aparece aí no mapa para vocês, estão falando da ação dos Houthis, que estão sendo muito eficazes, aí, muito efetivos na sua guerra contra Israel em solidariedade à faixa de Gaza, né, atacando navios que passam ali pela região e gerando um problemão ali no Mar Vermelho para Israel e para os aliados. Já que falamos de Israel, o Biden e a Kamala Harris falam com Netanyahu sobre a retaliação de Israel contra o Irã. Vamos para a data e para o horário, porque estou gravando o vídeo no dia 10 de outubro, final de tarde e início de noite, e ele se torna público para vocês no dia 11 de outubro, às 8 da manhã, ou seja, estou gravando o vídeo mais de 12 horas antes. Isso significa o quê? Que até no momento que eu estou gravando, Israel ainda não atacou, e o Irã não respondeu e a situação ainda não cresceu. Por isso que, como tem uma situação de pode acontecer a qualquer momento, eu faço questão sempre de frisar. Tá? Porque tem uma situação que está colocada aí, né, que pode acontecer a qualquer momento, mas o fato é que isso está se prolongando
nos últimos dias. Por isso que eu estou sempre falando, porque pode ser que entre o que eu estou gravando e vocês estão assistindo, o ataque aconteça. Mas a situação é que ainda não aconteceu no momento que eu gravo. Letras vermelhas. Os Estados Unidos sugerem ataques a bases militares, algo proporcional ao que o Irã fez, ou assassinatos de figuras importantes no Irã. E aí isso teria uma implicação maior dependendo de quem fosse assassinado. Por que os Estados Unidos querem isso? Porque isso seria um ataque proporcional ao que o Irã fez. O Irã iria responder em retaliação e a coisa iria escalando devagar, de preferência sem guerra até as eleições. Então as eleições são um elemento para ser colocado aí, porque se estoura uma guerra aí desanda bastante a maionese para os democratas. Só que Israel não necessariamente pode seguir essa linha, porque o Netanyahu pode apertar o botão aí do dane-se, né? Não vou usar outra expressão porque reduz o alcance, e gostaria, mas não vou manter. Vou manter a linha. Foi duro aprender a fazer isso aí na rede. E pode tomar outras decisões. Precisa ter uma negociação bem pesada para que não acelere muito o início, pelo menos com o governo Biden. Agora, se ele tem algum outro acerto com o Trump, é outra questão, né? O acerto é, pelo menos até a eleição, segura o facho aí, né? Letras azuis. O Yoav Gallant, que é o ministro da Defesa de Israel, ele disse que o ataque será surpreendente, que o Irã nem vai entender como é que tudo isso aconteceu. E aí é um elemento que a gente coloca na mesa, por quê? Qual é o nível de infiltração da inteligência de Israel nas forças de segurança da Guarda Revolucionária Iraniana? Essa é uma grande pergunta. Quando Israel fala, o ataque vai ser surpreendente, vocês nem vão saber de onde veio, é porque os caras têm informação privilegiada. E aí, essa é a grande pergunta. Até já estou conectando com essa notícia aqui. Ó. O Esmail Qaani, que é o líder da força Quds do Irã, ele está sob custódia do Irã e interrogado enquanto o Irã investiga o assassinato do Nasrallah, né, que é o líder do Hezbollah, que foi assassinado. Como é que os caras sabiam o horário onde ele estava naquele momento? Setores do Hezbollah afirmam que certamente essa informação veio do Irã, que foi infiltração ali. O Irã está atrás disso aí e um dos suspeitos é esse cara aí ou alguém sob o comando dele. E aí, né, esse cara desapareceu, aí ficou todo mundo. Ele foi morto num ataque, ele foi morto num ataque. Aí o Irã falou, não, ele não foi morto num ataque. Mas dependendo do que ele tiver feito, ele pode ser. Por quê? Porque ele pode estar envolvido aí em algo grave, A morte do Nasrallah é algo muito grave, né? Se ele estiver diretamente envolvido, isso aí pode representar um tema complicado. Ele estaria sob custódia e por isso que ele desapareceu por um tempo. Mas já apareceram vídeos dele falando, assim, então o cara tá vivo, tá? Só pra... O líder da Força Quds é investigado após Israel ter acesso a informações importantes de segurança, que só gente mais graúda saberia. Letras azuis. A violação permite que Israel consiga matar lideranças. Aí, quando a gente vê que o Yoav Gallant fala aquelas coisas de que vai ser um ataque surpreendente, que nem vão saber de onde veio, aí vem a ideia dos pagers, dos rádios portáteis explosivos, vem a ideia da morte do líder do Hamas, do Ismail Haniyeh, que inclusive morreu no Irã, foi morto em Teherã, quando estava na posse do novo presidente, o que muitas coisas apontam para o Irã, que tem uma infiltração ali, o Irã está trabalhando para tentar desmontar isso aí. O Qaani, ele é esse suspeito, ele é sucessor do Qasem Soleimani, que era o líder das forças Quds, e que foi assassinado em um ataque dos Estados Unidos e de Israel. Se vocês lembrarem, isso aconteceu alguns anos atrás, ele levou enormemente atenção durante o governo do Donald Trump ali, né? E ele veio depois, ou seja, pode ter sido colocado ali como infiltrado, né? Letras azuis, o Irã trabalha pesadamente para eliminar os infiltrados. Aí, né, essas infiltrações, quanto mais perto da cúpula, pior, porque mais coisas o cara sabe, né? E a morte do Nasrallah, ela levantou essa preocupação.
Nasrallah é líder do Hezbollah, que é um grupo político libanês. Já que falamos de Líbano, soldados de paz feridos por fogo israelense no Líbano, diz a ONU enquanto as tensões aumentam. Isso aqui é um crime internacional, isso aqui não pode fazer. Israel está disparando contra forças de paz. E ontem eu falei, ó, Israel está fazendo operação perto das forças de paz da ONU ali que estão no Líbano. O que Israel quer? Ela está disparando contra os caras. Israel não está nem aí para o direito internacional. A matéria continua. As forças israelenses dispararam contra 3 posições da ONU no sul do Líbano, disseram as Nações Unidas na quinta-feira. Então percebam que Israel está esmagando o direito internacional. Ele está esculachando a ONU, né? E a gente percebe no momento em que a ONU ela vive um momento de muito questionamento. Ela tem sobrevivido às diferentes transições aí de período, né? Mas parece que ela está no estágio, está na UTI, a ONU, podemos dizer assim. Tanto é que o próprio chefe da ONU, ele foi classificado como persona não grata em Israel. Israel várias vezes acusou a ONU de estar trabalhando junto com terroristas, ataca missões humanitárias, então Israel não está nem aí. E agora ataca forças de paz da ONU. Letras vermelhas. Israel está atacando qualquer força que esteja em sua área de interesse para ocupação. Por exemplo, as forças militares libanesas não são parte dessa guerra. Embora Israel tenha invadido o Líbano, as forças militares do Líbano, que é diferente do Hezbollah, o Hezbollah ele é mais forte, o Hezbollah tem mais força que o exército libanês. O exército libanês não entrou nisso. Ele é, digamos assim, neutro nesse processo. Israel ataca os militares libaneses. Israel ataca as forças de paz da ONU. Ataca tanto quanto ataca o Hezbollah. Então vocês percebam que a gramática de Israel é essa, né? A tônica que eles usam é essa. Por exemplo, no caso de Gaza, atacamos o Hamas porque o Hamas ele não dialoga com Israel. Agora, o Fatah, a autoridade palestina que governa a Cisjordânia, dialoga, busca a via do diálogo. E isso fez alguma diferença para o Israel não atacar a Cisjordânia? Não faz diferença. Então Israel vai atacando. A linguagem dos caras é uma linguagem de barbarismo, de invasão. Né? Então essa é a linguagem que eles colocam. O que o Hezbollah faz? Ele fala a língua que Israel entende. Tanto é, o que barrou essa invasão por terra de Israel? Bala do Hezbollah. Foi isso aí que evitou a entrada. Não foi diálogo, não foi lei internacional, não foi nada. O que está gerando problema para Israel na faixa de Gaza? O combate de guerra de guerrilha do Hamas. Letras azuis. O Hezbollah tem neutralizado a invasão terrestre de Israel. Então tem tido problemas em Israel para invadir o Líbano por terra. Embora esteja bombardeando e matando uma quantidade enorme de civis. Letras vermelhas. O Hezbollah segue impondo dificuldades para Israel retomar normalidade no norte do país. Continua ataques com foguetes ali, em solidariedade à faixa de Gaza e respondendo a todos os ataques que sofre no Líbano. E enxurradas de foguetes têm atingido pontos em Israel. Isso vai continuar. Vai continuar. Israel tenta incursão terrestre e não consegue. Continua atacando, promovendo ataques aéreos e matando civis no Líbano. O Hezbollah responde com foguetes, mísseis e drones e a coisa continua nessa atuada. Aí a gente vem para a América Latina para discutir algo que eu coloquei para vocês aí na aba comunidade no canal do Telegram no dia de ontem, né? Coloquei aí para vocês. Vi que vários de vocês ficaram bem irritados com isso e realmente é de se irritar. Vocês lembram quando eu estava falando lá, se os BRICS resolverem fazer uma transição para parcerias de defesa, o Brasil vai estar numa posição complicada. Por quê? Por causa do seu histórico e da forma como tem construído a sua questão militar. Isso aqui demonstra isso aí. Ó. Porque vai haver muito problema para os setores militares para se afastarem das suas relações com a OTAN. Para diversificar as relações militares do Brasil vai ser um parto enorme, vai ser uma relação muito difícil, vai ser algo complicado de construir, muito complicado de construir. Trago o seguinte título: o Brasil está no impasse sobre compra dos blindados de Israel. Ainda aquela história dos blindados, né? Trago a seguinte matéria: o Múcio,
que é da defesa, ele alfineta o Itamaraty por negócios frustrados com a Alemanha e Israel. Então, o ponto é, o Brasil, se ele fizer o que o Múcio está falando aí, está defendendo, porque se está sendo irônico é porque está discordando da decisão. O Brasil cai em várias contradições e ele continua desempenhando um papel bastante complicado se ele embarcar nisso aí. Ou seja, é uma pressão indevida que ele faz, ao meu ver, no cargo que ele se encontra. Ele não deveria estar agindo desse modo, né? Ele não está agindo de uma maneira nada construtiva, diga-se de passagem, né? Ele está... É como se estivesse num barco que está dando tiro no fundo do barco, entendeu? Ele está gerando problema mesmo. Ele está gerando problema de maneira proposital. Aí isso é sabotagem. Quando isso acontece, é sabotagem. Porque se o Brasil fizer isso, ele cai em contradição. Porque, pô, tu está num governo, faz parte do Estado. Aí o governo vai lá e diz que não vai comprar equipamentos de Israel. Por quê? Porque só alimenta uma máquina de guerra que está matando um monte de civis em Gaza. Eu acho que mesmo o Múcio não discorda que tem dezenas de milhares de civis sendo mortos na faixa de Gaza. Se o Brasil tomar uma posição diferente, letras vermelhas, o governo cairia em contradição, pois critica o massacre de civis, porque está alimentando a máquina de guerra de Israel. Então seria uma conduta contraditória. Isso botaria o Brasil em problemas. Estou aqui apenas seguindo o princípio do que o governo faz e seguindo a lógica do governo do qual ele faz parte. Eu não faço, ele faz, né? Então ele é o ministro aí do governo, eu não. Eu estou seguindo a lógica do governo do qual ele faz parte. Você vê como uma coisa é louca, como o bagulho é doido. O cara é o ministro e ele está agindo desse jeito. Então ele está tirando no fundo o barco. Só para que fique claro. Agora, se eu for seguir uma lógica do que eu defendo em termos de pensamento do que seria melhor, que seria uma menor submissão à OTAN, aos Estados Unidos, ao Reino Unido e a Israel, que mesmo não sendo membro da OTAN, é a menina dos olhos da OTAN, digamos assim, é um aliado extra-OTAN. O Brasil tem que se afastar disso e se alinhar com o Sul Global, com os BRICS e assim por diante, diversificar a sua pauta militar para desenvolver, inclusive, a sua indústria militar que não avança. Então, o primeiro raciocínio que eu fiz foi baseado no governo do qual o Múcio faz parte. Ele é o ministro, não eu. Então, ele é que está se comportando, ironizando o próprio governo do qual ele faz parte. Tá? Que fique muito claro aqui que ele faz parte ou não. Então, ele age de maneira contraditória. Agora, porque eu penso, ele está totalmente do outro lado. Então, nem vou entrar nesse aspecto, lógico. Se eu entrar no que eu acho, né, a gente está em polos completamente opostos de pensamento dessa questão e de quase todas que existem. Letras azuis. Eu concordo que o Brasil precisa investir mais em defesa. E ele falou, porque ideologicamente tem gente que critica o investimento em defesa. Eu concordo, nesse ponto eu concordo. Acho que o Brasil deveria investir mais em defesa e deveria investir mais, inclusive, para desenvolver a sua própria indústria de defesa. Isso significaria o quê? Uma luta mais aguerrida, como se faz por blindados de Israel, referente à Avibras, por exemplo, que faz parte da nossa indústria de defesa e não tem tantos comentários irônicos defendendo, por exemplo, quando o governo nada faz sobre a questão da Avibras. E deveria. Então me parece que, né, algumas questões preocupam mais, assim, chamam mais a atenção de alguns setores do governo do que outras. E a pauta da submissão em relação à OTAN, que congela o nosso desenvolvimento autônomo, também é uma questão que deveria ser discutida. Então, perante a lógica do próprio governo do qual ele faz parte, não eu, embora eu seja brasileiro, esteja aqui e tudo que o governo faz me afeta, mas eu não sou o ministro, ele é. Ele deveria ter uma conduta muito mais construtiva do que eu. Eu, como formador de opinião, posso chegar aqui e descer a ripa. Por quê? Porque o meu papel é um. Agora, ele é ministro do governo. Então é sabotagem, isso aí é pura sabotagem. Continuamos aí a Avibras, né? Ele queria que o Brasil vendesse munição para a Alemanha também, munição de tanque, se eu não me engano, que poderia ir parar lá na Ucrânia, gerando problema com a Rússia. Ele diz, não, mas isso aí também é ideológico, aí também tem termo de contrato. Do que ele está falando? Letras azuis. Isso poderia atrapalhar contratos de fertilizantes com a Rússia. Aí ele teria que se explicar lá para o agronegócio porque ele fala esse tipo de coisa, né? Aí gera um barulho enorme. É por isso que toda a discussão deve ser feita de maneira muito madura, não sabotadora, de preferência que ele não fique fuzilando o fundo do barco dentro do qual ele se encontra, e jogando para a mídia coisas que incineram o governo do qual ele próprio faz parte. Isso não é construtivo. Não é construtivo isso aí.
Pela lógica do próprio governo, ele botaria o governo em contradição. Por uma lógica, digamos, que eu considero aquilo que eu acredito, que seria ser menos submisso à OTAN, diversificar os parceiros militares e desenvolver a própria indústria de defesa, é ainda pior o raciocínio dele. Então eu não consigo entender onde é que o Múcio quer chegar. Na verdade, estou me fazendo de bobo, né, aqui. Estou me fazendo um pouco de bobo. A gente tem que fazer um pouco de bobo às vezes, né, para não se irritar tanto. E aí chegamos no último momento do dia, né, que passamos ali pelo continente africano agora, e eu trago o seguinte título: Facção rebelde denuncia a atuação do Egito no Sudão. Trago a seguinte matéria: o Egito nega alegações do Hamed, aí, que é o líder da facção rebelde militar que atua no Sudão, que luta contra o governo que é militar, então tem uma disputa de facções militares dentro do Estado sudanês. E ele fala sobre o envolvimento do Egito em ataques contra essas forças rebeldes, ou seja, uma intromissão direta do Egito numa questão interna sudanesa, porque é uma facção militar contra o governo que é militar, uma disputa de grupos militares, por uma facção que quer mais projeção no Estado, mas agora a coisa já escalou tanto que já nem sei se o pessoal vai topar apenas ter uma posição melhor no Estado e não vai querer tomar o próprio Estado, né? Já discuti várias vezes a questão do Sudão com vocês. Letras vermelhas. O líder da facção militar diz que o Egito está dando suporte para o governo militar do Sudão. Ele implicou até o Irã no meio disso aí também, mas eu vou ficar no Egito só, né? Porque é o que a matéria está apontando aqui, estou no finalzinho do vídeo. Letras azuis. O governo diz que os Emirados Árabes, isso eu já discuti com vocês, já o governo militar diz que os Emirados Árabes e a França é que estão dando suporte às facções rebeldes, ou seja, tem forças internacionais, conforme eu sempre disse aqui, atuando e alimentando essa guerra interna aí conforme os seus interesses, né? E já que estamos na África, continuamos por quê? Porque uma delegação parlamentar turca reúne-se com o chefe do governo de transição do Mali. Letras vermelhas. A Turquia tem buscado parceria com países que têm problemas com grupos rebeldes que atuam dentro do país. A Turquia está buscando várias parcerias de defesa, onde ela oferece defesa, né, segurança, parcerias de defesa, em troca de exploração de riquezas. Uma troca aí que seria feita. A gente viu vários desses casos acontecerem, com a Líbia, por exemplo, a Turquia chegando na Líbia, a Turquia chegando na Somália, e agora ela encosta no Mali e propõe essa parceria, sendo que a Rússia tem dado suporte às forças de defesa do Mali. Aí, para controlar os grupos rebeldes e terroristas que atuam ali, e não são uma mesma coisa, tá? Tem grupo rebelde atuando ali, os grupos tuaregs atuam ali e têm suas reivindicações territoriais, e tem grupos terroristas que agem também na mesma região. Algumas vezes em confluência com as forças rebeldes tuaregs, outras vezes em atrito e guerra direta, tá? Então tem toda uma relação muito problemática ali, né? Olhem o Mali aqui no mapa, tá? O Mali está pintado de amarelo, tá ali o Mali, ó. Aí aqui seria o Mali se esse território rebelde ele virasse um estado, então haveria ali um problema grande para o governo do Mali, né? Tem um grupo ali que quer autonomia e isso morderia uma bela fatia do Mali. Trago a seguinte matéria: no norte do Mali, drones ucranianos limpam o horizonte dos rebeldes. Então a Ucrânia está dando suporte a grupos rebeldes e também a grupos terroristas. Então a gente vê o que? A Turquia chegando, a Rússia já atua dando suporte de defesa e a Ucrânia atuando aí do lado dos grupos rebeldes, né? Letras vermelhas. A Ucrânia é suspeita de estar dando suporte a grupos rebeldes no Mali. Diga-se de passagem que teve um ataque contra o grupo Wagner, que matou vários combatentes do grupo Wagner, que é russo, e mais combatentes militares do governo do Mali, ou seja, a Ucrânia dando suporte aí. A Ucrânia, letras azuis, os Estados Unidos usam a Ucrânia para atacar a Rússia na África, e isso prolonga o fronte da Ucrânia para o continente africano, tanto é que o representante do Mali denunciou isso já, assim como o Níger já denunciou, assim como Burkina Faso também denuncia ações da Ucrânia dando suporte para grupos rebeldes e terroristas na região, bagunçando a região. E a gente vê aí, o mais discreto é que essa matéria do Le Monde, que é a mídia francesa,
e a França perdeu espaço no Mali. Então a França abordando esse tema aí da Ucrânia. E um dos que puxaram o tapete da França na região foram os Estados Unidos, né, que treinaram várias lideranças militares para darem golpes em governantes civis fracos, fantoches da França. Só que quem capitalizou sobre isso acabou sendo a Rússia. Aí é uma situação bem interessante de se observar, né? Aí a gente chega no final do vídeo, momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que querem, que podem apoiar o canal, que gostam do canal, lógico, que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal. De forma que o que mantém efetivamente esse trabalho funcionando é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, a quem eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, esse trabalho com esse nível de dedicação não seria possível. Por isso eu sempre faço questão de agradecer aos que apoiam o canal. 3 formas de apoio não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas. Coloco 3 para que vocês optem por uma delas, por aquela que for mais prática para vocês. Seja lá que maneira vocês escolham para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem. É uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. Ou seja, né, em qualquer uma das formas é possível ajudar com qualquer valor. Tá? E eu agradeço a todos que apoiam o canal aqui, porque mantém um trabalho independente. Primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se. Está aí o endereço do Apoia-se, o link, o site. O Apoia-se é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, tá aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, tem gente que usa o número do CPF, tem gente que usa o número do CNPJ como chave Pix. Eu uso o e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro. O botão fica embaixo do vídeo, ajuda aqui pelo YouTube, tem várias faixas de valor. Vocês escolhem aquela que estiver dentro do valor que vocês quiserem apoiar. E repito, as 3 formas são bem-vindas. Repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.